Meu irmão, quando Deus fala, se cumpre. Por isso que é importante ter visão, revelação na igreja, ter profecia. Por quê? Porque Deus ainda quer usar os seus profetas. Deus ainda quer usar as suas profetas. Naquele dia ali, daquele culto ali que eu tive ali no culto ali na igreja, ali na Chatuba ali, o culto foi maravilhoso, teve louvor, teve corinho, teve pregação, mas no final do culto teve a visão e revelação. Como tem algumas igrejas, algumas não tem, mas algumas tem, e isso é muito bom para as igrejas, né? O pastor que não quer culto e revelação porque ele já desobedeceu a Deus, ele está fazendo a vontade dele mesmo. Aí vai acontecer muito erro na vida dos irmãos dele. A realidade é essa. E ali teve a revelação ali no finalzinho do culto ali, e Deus falou comigo. Deus usou a missionária ali, a missionária Ana, falou comigo que eu ia orar na casa de uma irmã, e quando chegasse lá, essa irmã ia ficar pelada. Irmão, quando Deus fala contigo, é melhor você obedecer. Porque quando o homem obedece a Deus, ele não vai querer ser um cantãozinho famoso gospel. Ele não vai querer ser um pregadorzinho famoso. Não. Ele vai querer ser um homem de Deus. Ele vai querer viver a palavra de Deus. Ele não vai querer ir por caminho fácil. Não vai querer ir por caminho da facilidade, quando o homem obedece a Deus. Não. Ele vai fazer a vontade de Deus. Ele não vai querer ser um pregador porque paga 5 mil para ele pregar, paga 10 mil. Não. Ele vai pregar por amor. É por isso que é importante o homem obedecer a Deus. Quando o homem obedece a Deus, ele vai ser bem sucedido nessa terra. Pode demorar o tempo, mas Deus vai fazer um tempo favorável a ele. E naquele dia que a missionária falou comigo, né, sobre essa revelação, que eu ia orar na casa da irmã, e a irmã ia ficar pelada, naquele mesmo dia se cumpriu a revelação. A revelação se cumpre, meu irmão. A profecia se cumpre. Eu encontrei com a irmã no meio da rua. Eu nem conhecia essa irmã. E ela realmente me chamou para ir orar na casa dela. Isso já ia dar uma faixa de orar. Isso já era uma 11 horas da noite. Já caminhando para meia-noite já. Mas eu escutei que Deus tinha falado comigo na igreja. Que havia uma irmã e me chamou a orar para a casa dela. O que eu fiz? Eu lembrei o que Deus falou comigo. Quando você lembrar o que Deus falou contigo, você nunca vai fazer besteira na vida. Mas quando você não obedecer, você vai ser uma vergonha para o evangelho. É o que está acontecendo muito por aí no meio dos famosos gospel aí. Porque eles não querem obedecer. Eles querem fama, querem dinheiro, mas não querem obedecer. E naquele dia eu lembrei que Deus falou comigo na saída do culto. E eu cheguei para aquela irmã e falei, irmão, eu não vou orar na tua casa. Entendeu? Eu falei para ela, já é tarde já. Né? E se eu fosse, com certeza eu estaria desobedecendo a Deus, e com certeza ia acontecer o que Deus falou. Eu ia entrar, ela ia ficar pelada, ia fechar a porta, e eu poderia ter relação sexual com ela e ter até um filho fora do casamento. Olha a vergonha que ia ser. Eu tenho 7 filhas, né? Do meu casamento. Imagina se eu tivesse mais um filho fora do casamento. Seria 8 filhos. E aí o problema? E aí o escândalo? Então, quando Deus fala com a gente tem que obedecer. Esquece a fama, meu irmão. Esquece que tu é o maior pregador do Brasil. Obedece a Deus. Quando o homem obedecer a Deus, você vai ser bem sucedido nessa terra. Você não vai ter o que se vergonhar do evangelho. Pode esperar o tempo de Deus te abençoar, mas Deus vai te abençoar. Porque a obediência leva o homem até a Deus. A obediência faz as bênçãos de Deus chegar até o homem. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Porque quando você não obedece a Deus, quando você se sente dono de si mesmo, você nunca vai ser cristão mais nessa vida. Você só vai fazer besteira. É o que está acontecendo com muitos pastores, é o que está acontecendo com muitos pregadores, porque estão acreditando no homem, que o homem pode dar para ele, mas não estão acreditando mais em Deus.
E naquele dia Deus falou comigo e se cumpriu. E se eu fosse, hoje eu teria um filho fora do casamento ou teria caído em adultério. E aí as coisas iam ficar ruins para minha vida. Essa é a mensagem do pastor Fernando da igreja Acabou o Segredo. Obedece a Deus.